Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Prêmio de Inovação Judiciário Exponencial. Nós temos hoje um bate-papo com os finalistas da categoria Liderança Exponencial no segmento Ministério Público. E para conversar com a gente, teremos aí a presença do Fernando da Silva Comim, que é Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina, Dr. Paulo César Zeni, que é promotor de Justiça do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, e Dr. Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, que é diretor da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Para começarmos o nosso bate-papo, vou convidar o Dr. Paulo César Zeni, promotor de Justiça do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, para conversar um pouco conosco e contar aí quais são os principais projetos, quais são os destaques que o senhor gostaria de trazer para o nosso público. Antes de passar a palavra, gostaria de cumprimentá-lo, parabenizar ao Ministério Público do Mato Grosso do Sul, através da sua pessoa, pela premiação, pelo reconhecimento, e a gente sabe que tudo isso acontece através de um time. Eu sei que tens um time aí muito competente te ajudando aí nas iniciativas, então sintam-se premiados todos que fazem parte do time do Paulo Zeni. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Boa tarde, obrigado, Piccoli. Faço aqui o meu agradecimento e a minha manifestação de alegria por essa indicação. Como você bem disse aí, eu sei que ela acaba se dirigindo a algumas pessoas que estão em posição chave na gestão, mas na verdade é a premiação de um projeto, o reconhecimento de todo um processo, né? Então faço esse agradecimento, esse elogio aí ao trabalho que vocês realizam, que é também muito estimulante para nós. Fazer aqui uma saudação ao Dr. Paulo Sérgio, diretor da SMP, da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, faz um trabalho brilhante, digno de elogio, muito bom tê-lo aqui participando, dividir com o senhor esse prêmio, esse reconhecimento, é um prazer e uma satisfação muito grande. A mesma coisa, o Dr. Fernando Comim, que faz um trabalho brilhante no Ministério Público de Santa Catarina, que é uma unidade do MP que a gente admira e acompanha e conhece. Então, para nós aqui do pequeno estado de Mato Grosso do Sul, é uma honra enorme poder ladear dois gigantes como o MP de São Paulo e o MP de Santa Catarina, né? Então, minha saudação a ambos. Só de estar aqui eu acho que coroa um esforço extenso, e o que eu poderia apresentar aqui do nosso trabalho é que a gente está hoje colhendo frutos de um processo bem longo. Nós iniciamos a montagem aqui do nosso Comitê Estratégico de TI e a revisão dos nossos modelos de processos internos do Ministério Público na passagem do ano de 2011 para o ano de 2012. Então, a gente está desde o ano de 2012 trabalhando com essas alterações, essas mudanças de processo, né? E no ano de 2015 nós tivemos a adoção do processo integralmente eletrônico. Nós começamos em 2014, em 2015 nós adotamos o processo eletrônico, e naquele momento nós percebemos que na verdade o processo eletrônico, a digitalização dos processos não é necessariamente um sinônimo de inovação. A inovação, na verdade, é um processo mental, é um processo de hábito, de práticas, e aquela virada, isso não estava muito claro ainda, o quanto nós conseguiríamos evoluir com a adoção do processo eletrônico, e ali nós percebemos isso, né, a importância de se ter uma visão inovadora na inovação dos processos, usando a tecnologia para ganhar eficiência, ganhar resultado, produtividade, né? E tem sido esse o nosso esforço, né, desde da implantação do processo eletrônico, de usar essas novas ferramentas, essas novas tecnologias, para conseguir oferecer um Ministério Público mais ágil, mais eficiente e também mais econômico, mais produtivo. A gente pode citar como projetos atuais, né, as últimas atividades que a gente realiza, aí já dentro do nosso laboratório de inteligência artificial, a adoção da inteligência artificial no âmbito da jurimetria. Esse projeto já está em andamento, nós já temos um reconhecedor de entidades aqui, que faz o reconhecimento de entidades usando inteligência artificial nos processos de tráfico de drogas, o que tem gerado resultados muito importantes do ponto de vista do controle estatístico e da estratégia de atuação do Ministério Público. Nós temos também um produto que foi entregue no ano passado, também com uso de inteligência artificial, que é o robô da ficha limpa, que foi uma ferramenta desenvolvida para
utilizar novas tecnologias na fiscalização das eleições e do cumprimento da lei da ficha limpa e das inelegibilidades. É um projeto que foi entregue pelo nosso laboratório no ano passado e funcionou muito bem. Nós conseguimos aí, num prazo de poucos dias, durante o período de registro de candidaturas, realizar mais de 7 mil pesquisas individualizadas de candidatos. Isso deu uma eficiência muito grande para os nossos promotores eleitorais, as nossas equipes que atuam na área eleitoral. E agora a gente já está começando a colocar em produção, no nosso ambiente real, para os promotores utilizarem o uso de inteligência artificial para automação de atividades, né? A identificação de modelos de documentos a serem utilizados pelos promotores de justiça, a identificação da fase em que o processo se encontra, de modo que o processo já vai para uma fila separada para que determinadas atividades sejam feitas. Enfim, uso de inteligência artificial no ganho de eficiência e velocidade e economia. Então, esses acho que são os projetos mais recentes. A gente tem uma lista extensa e a gente começou trabalhando com inovação, na verdade, numa época em que a gente nem pensava que estava fazendo inovação, a gente estava resolvendo problema, né? Correndo atrás de soluções, e por isso eu volto a ressaltar isso. É um processo, na verdade, a gente indica que é a liderança, mas, na verdade, é um processo coletivo, é um resultado coletivo. Foi a nossa equipe aqui, da Secretaria de Tecnologia de Informação, que iniciou essa discussão de adoção dos métodos do ITIL e do COBIT na gestão dos processos dentro da Secretaria de Tecnologia da Informação. Para a gente foi uma inovação enorme, porque nós não tínhamos essa prática aqui, e isso revolucionou o modo como nós trabalhávamos a gestão dos serviços de TI. Nós tivemos a oportunidade agora de começar a adotar os métodos de OKR. Isso é muito legal, é um trabalho da CEPLANGE, a nossa Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica, e isso também tem sido uma inovação importantíssima no trabalho, inclusive no trabalho do Laboratório de Inovação e Inteligência Artificial. Mas me parece que o mais relevante de tudo, o mais importante nesse processo, que é algo que começou lá em 2012 e a gente tem mantido a mesma ideia, é a comunicação entre o direito e a tecnologia da informação. Porque nós somos órgãos burocráticos, né, órgãos técnicos, e muitas vezes cada especialista, cada entendido, acaba enxergando a sua área, né, a sua ciência. E no âmbito em que nós trabalhamos, na área de TI, aplicada na atuação da justiça, a gente precisa que haja uma comunicação mais profunda entre aqueles que conhecem o direito e aqueles que conhecem a tecnologia da informação. Esse foi o ponto. E hoje a gente tem uma equipe que se comunica muito bem as duas áreas do conhecimento, com muita velocidade e como verdadeiros irmãos e companheiros de trabalho. Esses são os meus grandes amigos e companheiros aqui da área de tecnologia da informação, com quem eu convivo todos os dias e que permitem, fazendo essa visão transversal, né, as duas ciências se cruzando, a gente consegue fazer uma revolução, fazer coisas novas. Para o futuro, hoje o nosso foco é aprofundar o reconhecimento de entidades. A gente está percebendo isso. A gente ainda gasta muito esforço braçal para fazer coisas que a tecnologia pode fazer no nosso lugar. E o reconhecimento de entidades, estamos convencidos que é o começo, é o modo como nós vamos conseguir fazer com que os robôs entendam os processos, entendam as fases, e tudo aquilo que é braçal, tudo aquilo que é feito hoje de modo manual, a gente vai conseguir automatizar para que os juristas se concentrem naquilo que é divertido, que é pensar o direito, pensar soluções para os problemas sociais que o Ministério Público enfrenta. Então, esse eu acho que é o futuro. Tá bem. Então, eu acho que é isso. Agradeço muito aí a chance de falar contigo e deixo aí meu abraço a todos. Tá bem. Daqui a pouquinho a gente volta, se puder esperar mais uns minutinhos com o Dr. Paulo, mas eu vou convidar agora, Dr. Paulo Zeni, o outro Paulo, mas do Ministério Público de São Paulo, Dr. Paulo Sérgio Oliveira Costa, que é diretor da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, para também trazer aí
os seus destaques. O que o senhor gostaria de destacar? Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizá-lo, parabenizar o Ministério Público de São Paulo, a escola e todos os servidores e promotores, os membros, né, procuradores, porque essa premiação é um reconhecimento ao trabalho de todos através da sua pessoa. Então, parabéns e muito obrigado pela sua presença aí. Seu microfone. Esse clássico da pandemia. Bom, muito obrigado, Piccolo, eu cumprimento a você, como toda a tua equipe também do Judiciário Exponencial, agradeço o convite, da mesma forma que o Paulo Zeni, nós nos sentimos muito honrados com a distinção de estar aqui, vamos dizer, participando de um bate-papo com colegas, como o Paulo Zeni de Mato Grosso e como o Fernando Comim, procurador-geral de Santa Catarina, que tem um trabalho destacado, um trabalho reconhecido na área de inovação. E, da mesma forma que o Paulo mencionou, é uma alegria muito grande, Paulo, estar dividindo esse espaço com vocês. Minha mãe é mato-grossense, então nós temos aí, e falo isso porque nós temos que aprender com o Brasil todo, né? Quando a gente fala em inovação, eu vou falar um pouquinho aqui do Ministério Público de São Paulo, a nossa Procuradoria-Geral já vem investindo há muitos anos também em inovação. Mas é muito importante destacar que esse fenômeno inovação sempre é um desafio muito grande para as instituições e desafio até para a compreensão do que de fato é inovação. Durante muito tempo, eu acredito que isso ocorreu com vários ministérios públicos do Brasil, se limitava à aquisição de uma ferramenta e se chamava aquisição e uso dessa ferramenta como inovação, né? Nós sabemos que inovação é um ecossistema muito mais amplo, é algo muito mais complexo e que envolve desde um apoio da liderança para que ela aconteça, como da gestão de pessoas e do uso das ferramentas. Eu tive a oportunidade de exercer a função de subprocurador-geral de Planejamento Institucional, onde fui responsável em 4 anos pela aquisição de diversas ferramentas de tecnologia, BI, Office 365, implantamos o SEI aqui em São Paulo, da mesma forma como Santa Catarina. Adquirimos ferramentas que existem aí à disposição e para o uso de todos os ministérios públicos. Mas o São Paulo, como tem uma dimensão muito grande, somos cerca de 2.000 promotores e procuradores de justiça e cerca de 7.000 servidores, foi fácil se identificar que a Procuradoria-Geral já hoje tem um domínio, através dos seus grupos, dos seus núcleos mais estratégicos, de todas as ferramentas e de toda a inovação para uma atuação mais eficaz, mais resolutiva, mais proativa. E verificamos que falta nesse processo, ou ainda falta e faltava nesse processo, um engajamento de toda a instituição, né? Quando o Paulo Zeni fala de estar junto da comunicação, né? Então eu digo aqui, acrescento, a inovação tem que vir acompanhada da comunicação interna, né? E também desta comunicação, como se referiu a ele, entre o mundo do direito e o mundo da tecnologia. Então a gente sabe que num universo muito grande, alguns grupos adquiriram uma eficácia extraordinária com o uso dessas ferramentas tecnológicas, mas é necessário que se amplie esta cultura de inovação a todas as áreas. Ao assumir a Escola Superior do Ministério Público e tendo essa convicção, desde logo, eu assumi 3 meses antes do início do decreto de pandemia, nós já tínhamos a intenção de priorizar este assunto inovação dentro da nossa escola, engajando promotores e servidores do Ministério Público. Até os servidores são aqueles que dizem aos promotores, olha, utiliza isso, isso é bom, isso dá resultado, nós temos condições de caminhar mais à frente com a utilização disso. E a partir daí, como o papel da nossa escola e o papel de todas as escolas é entrega de valor, nós, verificando essa demanda, passamos a priorizar temas que dissessem respeito a sustentar as ferramentas e sustentar as inovações realizadas pelo núcleo
de inteligência do Ministério Público, pelos GAECos e pelo Centro de Tecnologia da nossa instituição. E tudo aquilo que já existia parece que surgiu para a classe, né, desde o ano passado para cá, como se fosse uma novidade que já existia há muitos anos. Novidade porque fidelizamos a presença dessas pessoas à nossa escola através de ações de comunicação, de oitiva das pessoas para a escolha dos temas de maior interesse. E verificamos que o que é campeão de presença aqui na nossa escola virtualmente são, em primeiro lugar, aqueles conteúdos que afetam o dia a dia do promotor de justiça, afetam o dia a dia do servidor. E as ferramentas de tecnologia e a inovação é um assunto que, de fato, passa para as pessoas que você vai trabalhar com uma qualidade melhor, com menor esforço pessoal e com liberar o seu cérebro para a sua atividade, que é aquela atividade que você é preparado para atuar em nome da sociedade. Com isso, nós conseguimos aí uma evolução extraordinária, aproveitando do momento de crise da pandemia e transformando numa grande oportunidade ao sustentar as inovações existentes na instituição. De 2020 para cá, nós passamos de uma presença média de 390 promotores de justiça em eventos que tratavam deste assunto para cerca de 1.490 pessoas. Enquanto os servidores, nós também tivemos um salto extraordinário de 750 para quase 4.000 pessoas participando de todos esses eventos. E ao lado da Procuradoria-Geral, nós criamos, até como incentivo, um curso de capacitação dos servidores que ajuda na evolução funcional. Eles são facultados à realização de 33 aulas para que eles possam evoluir internamente na instituição, e um grande número dessas aulas diz respeito à inovação. Aquilo que existe, o estudo das ferramentas, o estudo dos processos, o estudo dos casos exitosos e numa divulgação maior. Então vocês devem estar perguntando, mas São Paulo, pela dimensão, todo mundo acha, vocês devem estar avançadíssimos nos processos de inovação. Nós estamos caminhando como todos no Brasil estão caminhando. Eu participo do Colégio Nacional das Escolas de Ministério Público e esse é um ponto que é muito presente nessas ações. Então, nós temos que mostrar cada vez mais o uso estratégico desses processos que venham facilitar. Então, se nós temos o BI comprado há muito tempo, você pode usar esse BI para todas as ações que você entender de melhora da sua promotoria, desde ações administrativas, como ações relacionadas à atividade finalística da nossa instituição. É preciso que as pessoas conversem com o promotor do lado, os colegas do lado, que atuam em conjunto e que busquem experiências novas. Então, muito rapidamente, eu tenho tratado inovação como um conteúdo das escolas de Ministério Público, né, como conteúdo que tem que estar presente na formação do promotor de justiça e dos servidores da nossa instituição. Eu volto aqui a mencionar que, para o futuro, nós estamos aí querendo cada vez mais investir nesses processos, tanto que na Escola de São Paulo criamos recentemente uma área de inovação, uma área que busque especificamente tratar do assunto inovação, buscar aquelas ações que já existam. Nós não podemos ficar inventando a roda. Existe no Brasil inteiro já medidas e processos que são amplamente comprovados em sua eficiência, e nós estamos aqui para buscar as parcerias necessárias e procurar dessa forma fazer com que toda a sociedade ganhe com melhor trabalho por parte do Ministério Público. Então, numa fala inicial, Piccoli, eu gostaria de agradecer muito a deferência dessa nossa presença aqui, né? Dizer que inovação para nós, nesse momento, é a busca
das ferramentas, da gestão de pessoas e da sensibilização da liderança e das pessoas que precisam com ela trabalhar. Muito obrigado, parabéns aí ao Ministério Público de São Paulo, obrigado doutor Paulo Sérgio, que é diretor da escola do Ministério Público de São Paulo. Vou convidar o doutor Paulo Zeni para retornar aqui, a gente vai fazer só uma fala de fechamento. Então, eu queria saber de vocês, vou começar de novo com o doutor Paulo Zeni, para a gente fechar esse bate-papo, uma preocupação, se tem alguma preocupação e qual a sua visão do amanhã em relação a essa retomada que está acontecendo aí das atividades presenciais, o papel da tecnologia nisso tudo. O microfone está fechado, doutor Paulo. A gente tem primeiro uma expectativa muito grande com as inovações que foram trazidas compulsoriamente por essa fase tão difícil que a gente enfrenta. A pandemia ela foi um catalisador da inovação em muitos aspectos. Então, esse primeiro essa expectativa, né, de entender o caminho para onde vai. Não está muito claro ainda, eu acho que a gente só vai entender com o tempo. Mas a preocupação que eu vejo é a gente conseguir conciliar esse novo normal, conciliar esse uso de novos recursos e as práticas inovadoras com a humanização, com o atendimento das pessoas. Porque, no fundo, em alguns momentos a gente acaba usando a tecnologia e os recursos tecnológicos, de modo geral, como anteparos, né? Que às vezes facilitam o atendimento, mas muitas vezes eles também funcionam como um obstáculo. A gente precisa trabalhar para que essas novas formas de trabalho sejam pontes que nos permitam ficar mais próximos da sociedade. Esse eu acho que é o grande desafio. A gente tem que evoluir e inovar sem esquecer das pessoas e sem nos distanciar das pessoas. Muito obrigado, doutor Paulo Zeni, parabéns ao Ministério Público do Mato Grosso do Sul. E para fechar, então, o nosso bate-papo, doutor Paulo também, de Paulo para Paulo, mas do Mato Grosso do Sul para São Paulo. Bom, como o doutor Paulo mencionou, esse momento de pandemia aí nos forçou a nos reinventar. Eu costumo sempre dizer que as ferramentas que nos trouxeram até aqui certamente não são as mesmas ferramentas que nos levarão adiante, que levarão esse sonho de Ministério Público, esse sonho de cumprimento das nossas atividades funcionais. E uma das ações mais importantes que ocorreram durante esse período foram que as instituições, elas acabaram, mesmo que intuitivamente, sendo obrigadas a uma atuação muito mais orgânica, a uma atuação onde se agiu deixando um pouquinho de lado aquelas posições individuais da independência funcional, mas buscando uma visão orgânica da sua atuação, buscando na experiência do outro, buscando na compreensão pela ciência e pela medicina de como agir frente a uma pandemia dessa e quais os recursos científicos, as ferramentas para que isso fosse consolidado e a partir daí ser usado em vários lugares. Aqui eu sei que pode não parecer muito do evento, mas nós tivemos aqui em São Paulo casos onde algumas cidades queriam fechar, outras abrir durante aquele meio da pandemia, e se os promotores não agissem de maneira unida, uníssona, isso daqui ficaria muito mais difícil para a compreensão da população. Então, para o futuro, eu vejo que cabe a todas as instituições compreender que as ferramentas são novas, são ferramentas que, como o Paulo Zeni mencionou, levam em consideração o ser humano, a ferramenta da empatia que todos devem ter, todos devem buscar essa união, mas não é uma união só dentro dos seus próprios Ministérios Públicos, é uma união nacional em torno de questões comuns, principalmente no processo de inovação, no conhecimento desse processo de inovação que deva ser aplicado para todos. E o papel das escolas, eu reafirmo, é o papel de se disseminar essa cultura, né? Os promotores e promotoras de justiça são
arquitetos de soluções complexas, só que nós temos a formação jurídica. Se nós não tivermos capacitados em termos de tecnologia para se buscar, através dessas ferramentas de inovação também, uma melhor atuação, nós não vamos caminhar tão rápido. Então, é esse o grande, vamos dizer, a grande inovação da nossa gestão da escola, é buscar implementar esta cultura dentro do MP. Muito obrigado. Muito bom, muito obrigado. Então, parabéns mais uma vez ao Ministério Público de São Paulo, ao Ministério Público do Mato Grosso do Sul, na pessoa do Dr. Paulo Sérgio de Oliveira Costa, que é diretor da Escola Superior do MP de São Paulo, o papel da educação aí tão relevante para esse momento, né, Dr. Paulo? E Dr. Paulo Zeni, que também é promotor de justiça do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, liderando várias iniciativas de inovação e tecnologia. Parabéns pela premiação, parabéns pelo trabalho de vocês. Espero revê-los dia 5 de outubro no palco do Expo Júnior, no palco da solenidade de entrega da premiação. Parabéns e muito obrigado. Então, nesse momento, vamos bater um papo sobre liderança exponencial, essa que é uma categoria super importante que reconhece e evidencia o trabalho feito por líderes de todos os segmentos de justiça. E, nesse momento, vamos conversar, então, no segmento Ministério Público, com o doutor Fernando Comim, que é Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina. Seja muito bem-vindo, doutor Fernando Comim. É uma honra estar com a sua presença aqui nesse momento. Meu caro amigo Piccoli, a honra é toda nossa de estarmos aqui na 5ª edição da Expo Jude, uma vez mais prestigiando e fazendo parte desse movimento tão importante aí, que move não só o judiciário, mas todo o sistema de justiça, né? Muito obrigado. Então, mais uma vez, parabéns pela relevância e pelo reconhecimento merecido, pelo grande trabalho que vem realizando aí no Ministério Público de Santa Catarina. Os Ministérios Públicos, então, de São Paulo, com o doutor Paulo Sérgio Oliveira Costa, e mais o doutor Paulo César Zeni, do Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Vocês são os 3 finalistas dessa categoria. Eu queria começar o nosso bate-papo, doutor Fernando Comim, para a gente conversar sobre o papel da liderança nesse contexto tão importante e relevante para a sociedade, que foi a crise que chegou de uma hora para outra, sem avisar, ninguém estava prevenido e as instituições de justiça conseguiram reagir muito rapidamente, colocando os seus servidores, os membros, a atuar de forma remota, sem nenhum prejuízo para a justiça. Muito antes, pelo contrário, percebeu-se na divulgação de resultados, de acompanhamento, em várias instituições de justiça, o aumento de produtividade. Se não fosse a tecnologia, como poderíamos estar enfrentando este momento? Eu não sei como estaríamos, mas sem dúvida nenhuma estaríamos muito distante do momento em que nos encontramos com a implementação de tecnologia, implementação intensiva em todo o sistema de justiça. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouco como foi esse momento, como foi essa reação rápida aí no Ministério Público de Santa Catarina. Piccoli, acho que uma das principais características de qualquer liderança é a capacidade de buscar soluções em ambientes de adversidade, né, em circunstâncias adversas. Toda a história da humanidade nos mostra que essa, sem dúvida alguma, é a principal característica de um líder. Ter que lidar com situações inusitadas, adversas, e encontrar soluções criativas que possibilitem a consecução dos objetivos daquela nação, daquela organização, daquele poder, enfim. Eu acho que foi mais ou menos isso que a gente viu nesse período, nesses últimos 1 ano e meio, de pandemia. Nós tivemos que lidar de uma hora para outra com uma série de variáveis que nós não tínhamos até então lidado, e todos os gestores, né, dos mais variados níveis, instituições e segmentos tiveram que buscar soluções criativas, né, para continuarem cumprindo a sua missão. Dentro do Poder Judiciário, dentro do sistema de justiça, essa também foi uma realidade que nos afetou.
E então, nós tivemos, por exemplo, que lidar com uma necessidade que se impôs de trabalharmos com todo o nosso contingente de maneira remota da noite para o dia. E, obviamente, que nós não teríamos conseguido continuar cumprindo a nossa missão, a nossa função, não só de exarar manifestações nos processos, de oferecer denúncias criminais, mas, sobretudo, de continuar atendendo ao público, de continuar fazendo audiências judiciais e até sessões do Tribunal do Júri, se não fosse por intermédio de soluções tecnológicas e inovadoras. Né? Então, nesse sentido, o MP de Santa Catarina, ele promoveu a inovação no ambiente interno e também auxiliou em processos inovadores no ambiente externo, ou seja, auxiliou os demais poderes, os demais órgãos e, sobretudo, o Estado de Santa Catarina a enfrentar a pandemia. E enfrentar como? Enfrentar com ciência de dados, enfrentar com estatística, enfrentar com inteligência artificial. Né? Então, acho que as contribuições elas foram voltadas para dentro, como vou dar um exemplo, né? A criação de um chatbot de auxílio, que é a nossa Catarina, né? Que auxilia a população a navegar e encontrar os nossos serviços no site, mas também construindo um painel de indicadores, né? Vários painéis de indicadores e tomadas de decisão que serviram não só para o Estado, serviram para todos os municípios, todos os gestores de saúde, né, embasarem as suas decisões em dados, em estatística, e dessa maneira que nós conseguimos ultrapassar as dificuldades que se impuseram, continuando a sermos úteis à sociedade, né? Muito bom, doutor Comim. Na verdade, o Ministério Público de Santa Catarina não estava preparado para a pandemia, para a crise, afinal de contas ninguém estava, mas ele vem aperfeiçoando, vem investindo há muitos anos, né? Basta ver que tem um laboratório de ciência de dados, aí o mais antigo, o mais com maior número de anos já de existência, que tem mais de 10 anos. Eu parabenizo pela iniciativa e pelo papel da liderança em manter esses projetos importantes e que, no momento como esse, evidencia o papel, né, da tecnologia, da ciência de dados, como falaste, do uso da inteligência artificial. Então, parabéns pelo Laboratório de Ciência de Dados, e eu queria comentasse um pouquinho sobre ele, né, sobre o quanto ele é relevante para esse momento, tanto o Laboratório de Ciência de Dados, e ele também se transformou no Laboratório de Inovação, né? Exatamente, exatamente. O nosso atual Laboratório de Inovação é um desdobramento de uma longa tradição, como você bem pontuou aqui, no gerenciamento dos dados para a tomada de decisão. E, nesse sentido, o MP de Santa Catarina já vem há mais de uma década estabelecendo parcerias com outras instituições e órgãos públicos e privados, né, no modelo ganha-ganha, ou seja, as instituições nos viabilizam o acesso aos seus bancos de dados. Vamos pegar aqui um exemplo: a Secretaria de Estado da Saúde nos entregou as informações a respeito da fila de espera no SUS. E o que o Ministério Público fez? Nós devolvemos para a Secretaria de Estado, para o Estado e para a sociedade, né, um sistema de regulação da fila de espera no Sistema Único de Saúde. Então, hoje, todo o cidadão catarinense que está à espera de uma consulta, de um exame ou uma cirurgia, ele consegue acompanhar em tempo real, com transparência absoluta, qual é a sua posição na fila de espera, né? E isso criou, essa solução inovadora, criou uma nova realidade no próprio sistema de saúde como um todo, porque o controle social que hoje existe e antes não existia possibilita não só a identificação
de determinados gargalos no processo de prestação desses serviços, como também possibilita a identificação de eventuais tentativas de burla à fila de espera, né? Então, esse é apenas um dos exemplos que nós trazemos aqui de como a ciência de dados, né, aliada a soluções inovadoras e plataformas tecnológicas, podem ter um impacto na vida das pessoas, né, diretamente na vida das pessoas, na realidade das pessoas, no seu dia a dia, na sua qualidade de vida ou no controle social, né? Muito bom ver esses projetos que mostram que a tecnologia não é só videoconferência, muito além da videoconferência, né? Você falou aí de atendimento ao cidadão, falou aí de informações para melhorar a transparência do serviço público, o impacto social que isso tem, né, esse atendimento, o papel do Ministério Público perante a sociedade. Me parece que a tecnologia também ajuda a evidenciar, a levar o Ministério Público a todos os cantos do estado de Santa Catarina, né? Sem dúvida, Piccoli. E na pandemia, isso se mostrou ainda mais importante, não é? Porque com as medidas restritivas de circulação da população, como que o Ministério Público continuaria prestando seu serviço de atendimento ao cidadão, por exemplo? E foi aí que nós passamos a utilizar, né, instrumentos alternativos, né, ao atendimento presencial. Passamos a fazer atendimento por videoconferências, por videochamadas, pelo WhatsApp. Nós conseguimos cumprir toda a nossa obrigação de realização de audiências judiciais, né, por videoconferência. E isso me parece que é um dos ativos que vieram para ficar, né, desse processo da pandemia. O judiciário não vai ser mais o mesmo porque a sociedade não é mais a mesma. E o judiciário espelha esse sentimento, né, essa nova forma de ser e interagir da sociedade com o sistema de justiça, né? Então, veja que nós não falamos mais hoje em carta rogatória. Quem é que vai, né, utilizar uma carta rogatória para inquirir uma testemunha, um réu no exterior, se nós podemos utilizar a videoconferência? As próprias noções de espaço passaram a ser relativizadas, porque hoje uma comarca, um promotor pode atender, ou um juiz, mais de uma comarca, utilizando a estrutura tecnológica a seu favor, né? E nesse sentido, eu acho que esse papel que o Judiciário Exponencial tem na sua 5ª edição, né, da ExpoJude, é fundamental, né, para a criação e a consolidação de um ecossistema que consiga compreender essas novas formas de interação da sociedade e apresentar soluções que façam sentido na vida das pessoas que estão ali fora aguardando a evolução das instituições para acompanharem as suas necessidades, não é? Muito bom, me parece que a tecnologia está trazendo isso com uma prioridade, ela está ajudando a colocar prioridade no cidadão de verdade, né? A gente vê as instituições cada vez mais preocupadas em melhorar não só a comunicação com a sociedade, mas também a prestação de serviço propriamente dito, porque, né, que nem comentasse, o cidadão não é mais aquele cidadão desinformado, que não tinha acesso, ele está com acesso, ele está bem informado e está mais exigente, então a responsabilidade das instituições parece que aumentou. Doutor Comim, para a gente encerrar nosso bate-papo, qual a sua visão sobre a retomada? A gente vive agora essas discussões sobre o retorno das atividades presenciais, mas me parece que não haverá um retorno 100% como era antes, né? Me parece que a gente vai ter que conviver com um híbrido, afinal de contas, o online também ele foi inclusivo, né? Possibilitando aí as pessoas serem atendidas das mais comarcas distantes que tinham dificuldade de acesso quando era exclusivamente presencial. Como é que o senhor enxerga a retomada das atividades? Piccoli, eu acredito que existem determinadas atividades, né, que são insubstituíveis na sua modalidade presencial. No entanto, nós passamos a conviver
havia um grande receio, né, de trabalho, como fazer uma audiência por videoconferência, né? Quem um dia imaginou, né, o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça, ou órgão, ou o Tribunal Pleno do Colégio de Procuradores, fazer uma reunião por videoconferência, deliberações, né? E isso tudo hoje se mostrou muito viável, factível, a partir de uma realidade que se impôs de fora para dentro, né? As instituições, havia muita resistência interna em relação a essas novas formas de interação laborativa, com tecnologias de trabalho à distância. E essas resistências, elas tiveram que ser vencidas da noite para o dia. Então, me parece que agora nós estamos numa fase de transição, de encontrar o equilíbrio entre um modelo 100% presencial, que não existe mais, está ultrapassado, nós temos certeza disso, e um modelo 100% digital, que também nós não estamos preparados para esse modelo ainda, né? Então, a gente tem que encontrar agora qual é o ponto de equilíbrio dessa transição, né, para que nós possamos nos beneficiar desses novos processos e novas formas de interação do sistema de justiça, sem, por outro lado, perdermos, né, a humanidade, aquele toque, né, humano que deve existir dentro dos atores que fazem parte do sistema de justiça, dadas, obviamente, as características da prestação desse serviço. Então, não tenho dúvida nenhuma de que nós ultrapassamos um paradigma, mas a gente ainda não encontrou qual é o novo paradigma que está em formação, né? Quais são? O que eu vejo é um movimento uníssono de vários tribunais, de vários ministérios públicos, por exemplo, reformulando as suas políticas de teletrabalho, né? A partir dessa realidade, né? Então, quer dizer, olha, a pandemia nos mostrou que nós conseguimos manter a produtividade, pelo menos em determinados segmentos da nossa atuação, e até incrementar essa produtividade, como nós verificamos aqui, tanto no Judiciário quanto no Ministério Público, no número de manifestações processuais, mediante a utilização de novas tecnologias, novas formas de trabalho e interação com a sociedade e com os demais atores do sistema de justiça. Então, eu vejo isso como um movimento muito importante, né, na formação do sistema de justiça que a gente quer no século XXI. Né? Muito bom. Parabéns mais uma vez, doutor Fernando Comim, junto com o doutor Paulo Sérgio, do Ministério Público de São Paulo, doutor Paulo Zeni, do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, reconhecidamente como finalistas do merecido prêmio Liderança Exponencial, uma das categorias aí do Prêmio de Inovação Judiciária Exponencial. Muito obrigado, foi uma honra contar com a sua presença, boa sorte, muito obrigado e parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo dentro do Ministério Público de Santa Catarina. Muito obrigado, Piccoli, obrigado por lembrar das nossas iniciativas, estamos aqui muito felizes com chegarmos até a final, né, dessa campanha de boas práticas, digamos assim, ao lado do Ministério Público de São Paulo e do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, que são dois grandes expoentes, né, na utilização de processos inovadores dentro do Ministério Público, e quero te cumprimentar e a todos os organizadores por essa 5ª edição da Expo Jude, que se consolidou como uma das grandes agendas do sistema de justiça nos dias de hoje. Tá? Um grande abraço e muito obrigado uma vez mais. Muito obrigado, até a próxima, então. Parabéns mais uma vez. Abraço.